Olá, boa noite para você, boa noite Brasil. E mais uma quinta-feira eu ao vivo com você aqui pela Rede Eco TV. E como sempre faço, eu agradeço a você pela minha audiência. Eu tenho caminhado pelas ruas, andado pelo shopping, as pessoas têm me encontrado e parabenizado pelo programa Cristiano para você. Eu sempre digo que essa é a minha finalidade, levar informação com competência para todo o grande ABC e também para todo o Brasil. Então, hoje no meu programa Cristiano para você, nós faremos dois blocos. No primeiro bloco, nós vamos falar da importância da adoção no Brasil. No segundo bloco, nós vamos falar a respeito do assédio moral nas relações de trabalho. Mas antes eu quero mandar um grande abraço ao Dr. Roberto Gonçalves, presidente da Associação dos Advogados aqui do Grande ABC, que é um grande colaborador do nosso programa Cristiano para você. Dr. Roberto, um grande abraço. Aliás, tem um talento maravilhoso, esteve comigo também, faz parte do coral da OAB. Ao meu presidente Fábio Picarelli, que vem desenvolvendo um grande trabalho à frente da Ordem dos Advogados aqui de Santo André. Hoje às 19 horas houve um encontro para falar a respeito da assistência judiciária aqui na Casa do Advogado. Um grande abraço, presidente, e a toda a sua diretoria. Eu vou conversar com a doutora Shirley van der Zwan. Ela é presidente da Comissão de Infância e Juventude aqui da subseção de Santo André. Já já eu falo com ela. Antes, especialmente, eu quero mandar um outro grande abraço a um grande amigo. O meu amigo, irmão Silvio de Freitas. Aliás, ele é apresentador do programa Leilão na TV, produtor. E ele tem me ajudado muito. Semana que vem minha página já está no ar, graças à competência dele. Silvio, meu irmão, eu só tenho a dizer para você que eu desejo a você e sua esposa todas as bênçãos que vêm do céu. Um grande abraço e nós vamos nos falando. Doutora Shirley, como vai? Tudo bem? Tudo bom. Feliz em recebê-la aqui no meu programa. Muito obrigado por ter convidado. Doutora, o tema hoje é sobre adoção. Houve uma homenagem na Câmara Municipal, não houve? Eu fiquei sabendo. Fala um pouco dessa homenagem. Então, ontem foi muito importante, um dia muito importante para nós aqui de Santo André, porque foi instituída a primeira semana de adoção aqui em Santo André, municipal. E no dia 25 de maio, nós comemoramos o Dia Nacional da Adoção, onde nós pretendemos fazer com que as pessoas entendam um pouco o que é a adoção, desmistificar um pouco os aspectos da adoção, enfim, bater um papo muito bom entre quem pretende adotar e quem já adotou. Então isso foi muito importante. Hoje, doutora, existe muito preconceito ainda na adoção no nosso país? Infelizmente existe. Existem vários preconceitos e esse preconceito nós temos que terminar com eles, né? Nas escolas, ontem mesmo nós estávamos falando, a Marinês, que faz parte comigo do Laço de Ternura, Grupo de Apoio à Adoção, como coordenadora, ela bem colocou, traga uma foto de sua mãe grávida. Nem sempre a criança pode levar na escola a foto da mãe grávida. Então fica muito complicado. Então a criança fica sendo chacota das outras. Isso daí é muito ruim para a criança que foi adotada. Entendi. Em 2009 houve uma mudança na lei da adoção no Brasil, não houve? E agora é obrigatório, digamos, aquele que está para ser adotado tem que ser informado aos pais biológicos até os 18 anos? Sempre nós trabalhamos com a verdade na adoção. Tanto a Marinês quanto eu, assim, do Laço de Ternura que eu estou fazendo a colocação, nós participamos dessa mudança da lei em Brasília. Estivemos em Brasília para a gente poder estar conversando sobre isso. E o que eu digo é o seguinte, houve sim essa mudança, essas mudanças que houveram no Estatuto da Criança e do Adolescente, ela vem de encontro para a criança, para o jovem, vem falar sobre a prioridade nos casos de adoção, e isso só vem beneficiar a criança e o adolescente. E eu sei que na lei, na adoção, quando existe, digamos, a senhora tem experiência nisso, dois irmãos, é dado preferência para se adotar os dois irmãos, as duas crianças? Sim, a preferência é dada para que esses dois irmãos não seja perdido o vínculo entre os dois irmãos. Então, que uma família adote esses dois irmãos, ou esses 5 irmãos, como já houve no Laços de Ternura, Grupo de Apoio à Adoção, pessoas que vieram para adotar um bebê e que saíram de lá com 4 irmãs.
Então, é necessário que essa família de irmãos se mantenha, e isso é preservado pelo Estatuto. Caso não haja possibilidade, aí sim, cada criança vai para uma família e a gente orienta que essas famílias tenham contato para que esses irmãos não percam os vínculos. E existe um período, diminuiu esse período, né? Agora fica até 2 anos, a criança fica, digamos, no abrigo, pela lei. Anteriormente nós chamávamos de abrigo, né? Quer dizer, antes de tudo nós chamávamos de orfanato, é o que não existe mais. Para dizer a verdade, eu acho que nunca existiu, porque as crianças que estavam nesses locais, a maioria tinham os pais. Passou a chamar de abrigo e hoje nós chamamos de entidade de acolhimento. As crianças, elas podem ficar lá 2 anos para que o juiz tenha a possibilidade de fazer uma averiguação dessa família, né? Porque a adoção, ela é um caso excepcional. Então, nós lutamos para que as crianças não saiam de suas famílias de origem. Não havendo possibilidade de continuar na família de origem, aí sim essa criança é colocada em adoção. Tá. Hoje, existe uma lista, uma relação de adoção nacional, um cadastro de relações, por exemplo, nacional? Existe. Nós temos a Comissão Estadual Judiciária de Adoção. Essa comissão, ela centraliza o cadastro e, assim, nós temos o Conselho Nacional de Justiça também. Então, o que acontece? Se a pessoa quer adotar, ela vai até o setor técnico do fórum, do local onde reside, tem que ser do local onde reside, e ali então ela vai fazer um cadastro. Ela vai passar por avaliações psicossociais, que são com as psicólogas, com a assistente social do fórum, e o promotor, junto com o juiz, junto com as técnicas, eles vão habilitar ou não essa pessoa para adoção. Habilitando essa pessoa, o nome dessa pessoa vai para um cadastro, assim como o nome das crianças que estão aptas para serem adotadas. Vão participar também de um cadastro. Existe uma desistência, antigamente existia antes da lei, né? Isso não é muito desgastante? Existe um princípio de convívio entre os interessados nessa adoção, para ele ficar um período com essas crianças? Geralmente a juíza da infância e juventude libera. O que existe e sempre existiu é o estágio de convivência. Para que esse estágio de convivência? Para ver se o casal ou a pessoa que vai adotar, porque não é só casal que pode adotar, né? Então, para ver se o pretendente à adoção, ele vai se adaptar com aquela criança e se a criança vai se adaptar com o casal. Tem que haver essa harmonia entre eles, né? Não havendo possibilidade, nesse período de estágio de convivência, eu friso bem, no período de estágio de convivência, a criança ela pode ser devolvida. É o que nós não aconselhamos, porque seria uma perda muito grande para essa criança. É um desgaste emocional, né? Totalmente, porque a criança já vem de todo um problema psicológico, de toda uma desestrutura familiar. Hoje, quantas crianças tem no abrigo? Abrigo, eu falo abrigo, mas lá no apoio que vocês dão, na entidade Então, eu não teria o número exato agora de quantas crianças existem, porque aqui em Santo André, estou falando da região de Santo André, nós temos o Lar Ebenezer e também temos o Lar São Francisco. São 2 casas, e o Lar São Francisco ele é subdividido em casas que atende jovens e crianças, né? Perfeito. A mãe biológica, ela tem contato? Ela pode ter o contato com... qual o período que ela deixa lá? Ela que deixa a criança? Como que funciona esse processo? Não, a maioria das crianças que encontram-se nas entidades de acolhimento são crianças que são crianças vitimizadas. E falando em vitimizadas, nós da OAB hoje, nós temos um canal direto para pessoas que tem esse problema de violência sexual ou então tenha qualquer problema de violência doméstica, que faça a denúncia lá na OAB. Perfeito. E voltando no assunto da criança, a criança vitimizada, então, o Conselho Tutelar é acionado, ou a polícia, ou no hospital, os médicos, assistentes sociais, e levam a criança até a entidade de acolhimento, que tem um prazo de 24 horas para informar para o juiz da infância e juventude. Tá, a idade para adoção é até os 18?
A idade para adoção pelo Estatuto da Criança é até 18 anos. Porém, nós temos também a adoção civil pelo Código Civil e uma pessoa maior de 18 anos também pode ser adotada. Hoje, com 18 anos de idade, a pessoa pode adotar uma outra pessoa. Pode ser uma pessoa separada, uma pessoa sozinha, ela pode adotar. Pode adotar. Antes o não homossexual pode adotar, um homem sozinho pode adotar, uma mulher sozinha pode adotar, enfim, um casal pode adotar. No passado nós sabíamos que era dado preferência no exterior, de uma adoção no exterior, né? Hoje tem prioridade os brasileiros também nessa lista, né? Que estão lá no exterior. Eu vejo assim, Cristiano, eu nunca vi que o estrangeiro tivesse preferência de adoção. Nunca percebi isso. Eu trabalhei muito também com adoção internacional e nunca percebi isso. O que eu percebo era que os estrangeiros, eles adotavam um perfil de crianças que os brasileiros não adotavam. E que isso tem mudado. Qual é o perfil? O perfil era, para o estrangeiro, poderia ser grupo de grupo de irmãos, poderia ser negros, poderiam ser crianças portadoras de HIV, enfim, eles queriam ser pais. Enquanto os brasileiros, eles davam preferência para meninas brancas até no máximo 2 anos, o que tem mudado e muito com o trabalho dos grupos de apoio à adoção. Nós somos em mais ou menos 110 grupos de apoio à adoção espalhados no Brasil. Temos uma representante que é a Associação Nacional dos Grupos de Apoio. Nos encontramos cada ano num estado, esse ano nós vamos para Brasília, né? Fazemos as nossas reuniões, onde existem juízes, desembargadores, existe toda a comunidade que trabalha em prol da criança e do adolescente. Então nós temos assim um movimento muito grande, um movimento fazendo com que haja essa mudança nas questões de adoção. Hoje, a senhora falou, qual é o grande problema? Geralmente são mães que são viciadas em drogas, que têm problemas, mães biológicas, que têm uma vida desestruturada. Olha, eu acho que o grande problema é a desestrutura familiar. Tá. Então, não dá para se dizer que seja mãe drogada, ou mãe isso, mãe aquilo, porque sempre se direciona isso ao papel da mãe. E essa criança não teria um pai também? Sim. Então, eu acho que é um problema de desestrutura familiar. Sim. E tem casos que são irmãos separados, que ficam em uma determinada uma família e ficam em outras? Eu conheço. Não aconselho que isso aconteça, porque isso é muito desgastante. Eu mesmo conheço família que adotou 2 irmãzinhas, o irmãozinho foi para uma outra família, e que as crianças sofrem. Não porque queiram ficar com a outra família, mas por saudade do irmão. Então isso é muito difícil. É muito difícil contornar essa situação. Então, e as crianças hoje, até 12 anos, muitos sentem falta da mãe à noite, isso é uma realidade. E lá vocês têm a cautela de informar, olha, sua mãe, como tem esse processo psicológico de conversar com essas crianças? Então, nós não trabalhamos com as crianças, né? Nós trabalhamos na preparação das pessoas que querem acolher essas crianças. Entendi. Então, o Laços de Ternura é um projeto da FEASA, que é a Federação das Entidades Assistenciais de Santo André. E ontem nós tivemos esse evento, né? Na Câmara Municipal. Na Câmara Municipal, o Dr. Israel Zecker. Uma justa homenagem. Que fez essa homenagem. E essa lei, ela foi aprovada por unanimidade pela Câmara. Eu até agradeço aos vereadores que aprovaram essa lei, porque nós estávamos precisando realmente disso em Santo André. Estamos com a caminhada marcada agora para o dia 26. Sairemos da Concha Acústica aqui de Santo André. E vamos fazer uma caminhada pela Coronel Oliveira Lima. Estão todos convidados. Muito bonito. As pessoas que quiserem participar, é só ir até lá. Nós vamos estar distribuindo alguns informativos a respeito de adoção, a camiseta da adoção. E é isso. Como é, Shirley, como é viver essa emoção? De depois você ver uma criança, um adolescente, uma pessoa adulta se formando e depois a alegria disso. Fala um pouco sobre isso. Para mim, assim, eu sou filha por adoção.
Aliás, eu ia falar da onde que veio o Vander Zwan, né? Então eu sou filha por adoção, agradeço muito meus pais e as pessoas que contribuíram para a minha adoção, que foi o Dr. Alberto Silva Franco, hoje já aposentado, né? Juiz, né? Foi ele que fez a minha adoção. Então, mas assim, quando eu vejo que a adoção deu certo, para mim, eu tenho uma grande satisfação, muito grande satisfação, porque você vê que foi dado encaminhamento na vida daquela pessoa. É maravilhoso isso. E isso é assim, não dá para expressar o sentimento que nós temos. Por exemplo, ontem nós estivemos com a Carla Penteado, lá, que nos prestigiou com a palestra dela no Teatro Municipal. Ela adotou 3 crianças com necessidade especial. A doutora Dina Zecker estava ali e assim ficou muito emocionada porque ela também tem uma filha que é uma filha especial. E como que eu posso dizer? O grande momento dessas adoções é de ver que uma mãe com tanto amor, com tanto coração, ela simplesmente disse, elas são as minhas filhas. E ela contando um pouquinho da história, ela dizia o seguinte, que quando ela foi ver essa criança no berçário, a pessoa que tomava conta falou, não adianta nem pegar que essa criança não ri, essa criança não chora, essa criança não faz nada. E ela disse, quem não ri, quem não chora é boneca. E quando ela pegou a criança e foi devolver ao berço, a criança começou a chorar. Ai, que maravilha. E disse que foi a primeira vez que essa criança chorou. É o amor, é o sentimento, bom, enfim, não dá nem para explicar o que é. É o amor, realmente. É assim, um compromisso... Você é fruto desse amor, né? Com certeza. Uma profissional competente, realizada. Então, isso é maravilhoso, né? Luto por essa causa porque eu sei o que é viver num abrigo e sei o que é sair de um abrigo. Quanto tempo? Eu fiquei, olha, eu não me lembro quantos anos eu tinha, mas ao que parece eu tinha 2 anos de idade. Saí do abrigo com 8 anos. A minha adoção demorou mais de 10 anos para sair. Então, no passado era tão difícil uma adoção, né? A minha adoção é uma adoção meio que especial, né? Porque eu fui adotado por um homem, que era um seminarista, era um padre solteiro. Então isso complicou e muito. E se não fosse o doutor Alberto, o doutor Fábio Moscariello, que tivesse pego de frente isso e tivesse me dado essa oportunidade de ter uma família, eu não teria. Então eu devo muito a eles e eu agradeço muito a eles. Olha, eu fico feliz, sabe, de nós estarmos batendo esse papo. Aliás, a homenagem que vocês receberam ontem na Câmara, os vereadores que você mesmo disse que aprovaram essa justa homenagem. Eu acho que o que falta realmente é o amor, é aquilo que você falou. Quando se tem amor no coração, as coisas fluem de uma forma com certeza natural, não é? Hoje, na cidade de Santo André, qual é a fila de espera para adoção? Então, nós não temos uma fila de espera. O que nós temos é assim, Cristiano. São pessoas que fazem o cadastro de adoção e que escolhem, que têm a possibilidade de escolher o perfil da criança a ser adotada e a idade da criança a ser adotada. Ele vai ao fórum, só para a gente entender, ele preenche lá uma ficha onde ele escolhe requisitos, de 0 a 2, de 2 a 8. Exatamente isso. Exatamente isso. Aí o que acontece? Se essa pessoa escolhe uma criança de 0 a 2 anos, com certeza ela vai ficar muito aguardando a possibilidade de aparecer essa criança para ela. Mesmo porque, como nós já tínhamos dito aqui, a criança, antes de ser adotada, ela vai ficar recolhida, ela vai ficar nessa entidade de acolhimento em busca de possibilidades para esses pais saírem da situação em que estão. Isso pode demorar 1 ano. Certo. Porque antes a pessoa era muito comum ir no fórum, levava a criança, hoje acabou isso, não é verdade? Porque antigamente levava a criança, olha, eu não quero, olha, eu vou fazer a guarda provisória. Ainda tem a guarda provisória, Gê? Existe. Existe, né? A guarda provisória, que é o período de adaptação. Não, existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele determina a tutela, determina a guarda e determina a adoção. A tutela, ela pode suspender os direitos do poder familiar, ou seja... Não tem mais o pátrio poder, é o poder familiar agora.
A guarda, ela não suspende e ela também não destitui. Os pais continuam sendo os pais. Agora, na adoção, perde-se totalmente os vínculos. Todos os vínculos. Então, não é que existe assim a guarda provisória, existe a guarda. Mas a maioria dos juízes, eles não dão guarda, porque a criança vai conviver com uma família sem que aquela família tenha vínculo, diríamos, paternos e maternos. Porque gera exatamente aquela questão que você falou do desgaste emocional nessa criança. Simplesmente se devolve depois e na entidade, isso realmente a criança sofre muito mais, né? É verdade. Então, assim, é preferível entregar uma criança para uma família que queira realmente adotar essa criança. E, assim, a guarda existe, mas a guarda é uma questão meramente para convênio médico, uma questão que não dá segurança para aquela criança. E o que uma criança e um adolescente precisa é segurança. É o que mais precisa, né? A criança hoje até 12 anos. Nós estamos caminhando no final do nosso bate-papo. Eu queria que você fizesse suas considerações finais, tá? E falasse desse evento que vai ter dessa caminhada. Feliz, eu estou vendo um bottom seu aí da adoção, né? Achei muito lindo. Então a gente convida a todos para que venham fazer parte dessa grande família, que vista a camisa da adoção, que tenham o interesse ao menos de conhecer, porque muitos casais também, eles podem participar do Laço de Ternura, Grupo de Apoio à Adoção. Nós nos encontramos uma vez por mês. Isso. E nosso telefone é 44746623, para quem tiver interesse de participar das nossas reuniões. Eu sou voluntária do grupo, já tenho 11 anos, sou fundadora, sou coordenadora junto com a Marinês e com a Kelly, e temos também a doutora Doroti, que é nossa colega de trabalho, né? E a doutora Doroti que cuida das crianças enquanto nós fazemos as reuniões. E convidamos todos a participar agora, no sábado agora, do nosso evento, que é essa caminhada para adoção na Oliveira Lima, a partir das 9 horas da manhã. Aí vocês vão estar lá reunidos, aí vai estar fazendo a divulgação. Vamos estar lá reunidos e desde já a gente agradece de coração o Batuque Tereza, todas as crianças, o mestre André, de lá da Casa do Caminho Ananias, que através de um dos integrantes do grupo fez uma música para o grupo Laços de Ternura, Grupo de Apoio à Adoção, em homenagem à primeira semana da adoção. Então eles vão estar cantando lá, vai ser um momento festivo, onde as pessoas vão poder conhecer um pouco da história da adoção. Isso é muito bom. Vocês vão dar cartilha, vão fornecer alguma coisa? Nós temos nós temos um material, nós vamos fornecer, vamos estar lá para a gente conversar um pouquinho, mas enfim, vai ser um momento bem agradável para todos, né? E eu agradeço, Cristiano, o convite que você fez para a gente participar aqui, dessa importância desse programa, porque leva notícias e conhecimento a toda uma comunidade. E eu agradeço mesmo de coração. Eu que te agradeço, quero parabenizar aqui publicamente pela Rede Eco TV o trabalho que você vem desenvolvendo na cidade aqui de Santo André. É um trabalho social e é aquilo que eu dizia, com muito amor no coração. Não é verdade? O apóstolo Paulo ele diz nas Escrituras Sagradas, de que adianta falar a língua dos homens e dos anjos se nós não tivermos amor no coração. E você tem amor no coração e esse trabalho é maravilhoso. Obrigado pela sua presença. Obrigada e boa noite. E você pode contar com o meu programa todas as vezes que precisar. Obrigada. Tá? Boa noite. Você não sai daí. Agora nós vamos para o segundo bloco. Nós vamos falar a respeito de assédio moral. Você vai entender, pleno século XXI, nós temos o assédio moral. Isso acontece como você, mulher ou homem, pode se defender a respeito desta questão. Isso acontece, você não pode sair daí, que nós vamos falar a respeito disso. Eu vou conversar com a doutora Eliana Queiroz. Ela é pós-graduada em Direito do Trabalho, em Direito Processual Civil, com especialização em Direito do Turismo. Também é diretora aqui da OAB da cidade de Santo André. Um grande abraço também a todos os apresentadores da Rede Eco TV, o Tony Duarte, que apresenta o debate Eco Debates, o Robson Dias fazendo um ano de circuito de sucesso, seu circuito é maravilhoso, eu já estive lá presente,
O Eduardo, seu Eduardo, o Ricardo Macares, que também apresenta, a Beth Frates, todos os colegas de trabalho aqui. E a minha produção, que eu não posso deixar de falar, não é verdade? O Elton e a Bruna. Não saia daí, eu volto já já, tá? Ah, gostei. Muito. Eu, Leila Porto, estarei em breve com você aqui na Eco TV, falando sobre moda, gastronomia, decoração, saúde, bem-estar e tudo o que acontece aqui no ABC para você. E se você apagasse um quadradinho no seu monitor? Black Pixel Project, Greenpeace. É simples assim. Você instala um quadradinho negro no seu monitor. O seu quadrado, mais os quadrados negros dos monitores das outras pessoas, economizam watts. E economizando watts, todo mundo ajuda a combater as mudanças climáticas. E o que acontece se você não colocar um quadradinho negro no seu monitor? Nada. A temperatura do planeta vai continuar aumentando. E a fome, a malária, as inundações e a escassez de água vão aumentar também. Você acha um Black Pixel pouco? Agora imagine alguns Black Pixels juntos. E mais alguns Black Pixels. E um pouco mais. Parece pouco, mas é muito. Eu, Leila Porto, estarei em breve com você aqui na Eco TV, falando sobre moda, gastronomia, decoração, saúde, bem-estar e tudo o que acontece aqui no ABC para você. Feliz porque você não saiu daí comigo na telinha, você não zapeou com o controle. E obrigado porque você está aí comigo. E como eu havia dito no segundo bloco, está aqui comigo a doutora Eliana Queiroz. Ela é diretora da Ordem dos Advogados aqui de Santo André. Nós vamos falar um pouco aqui a respeito do assédio moral. Isso acontece no século XXI. Para surpresa, tanto em homens quanto mulheres. Então, você pode fazer a sua pergunta no 2379-4733. Ligue e faça a sua pergunta. Eu já tenho uma pergunta aqui do presidente do Sindicato dos Vigilantes do Grande ABC, mas eu vou fazer depois. Francisco Carlos da Conceição. Doutora, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Cristiana, pela oportunidade de estar nesse programa aqui, que é grande importância para a nossa comunidade, né, para a sociedade, para a comunidade de advogados. Parabéns pelo programa. Obrigado, doutora, obrigado. Doutora, esse assédio moral, o que é o assédio moral? Cristiano, o assédio moral que seria uma conduta abusiva por parte do empregador ou dos seus prepostos, porque muitas vezes o empregador, uma grande empresa, ela não sabe o que os seus gerentes estão praticando, como eles estão agindo em relação aos seus subordinados. Então, o assédio moral é isso, é uma conduta abusiva, de uma forma psíquica, não de uma forma agressiva fisicamente, mas é uma agressão psicológica, que no decorrer do contrato de trabalho isso vai acontecendo. Não é um ato único, são várias situações que ocorrem todos os dias. É a desmoralização do trabalhador. Você é burra, isso também é uma... Também. Existem várias formas de assédio moral. Uma delas é a ofensa. Né? Ofensa, injúria. Hoje, assim, a título de exemplo, um cliente me ligou, se muito nervoso, já é um cliente meu de uma outra situação, não trabalhista. Doutora, ele é estrábico, né? Ele falou assim, eu não estou aguentando mais. Todos os dias eu chego no trabalho e tem um senhor,
lá, já é uma pessoa de mais idade, que fica me chamando de zarolho. Falei, nossa, como é que é? Me chama de zarolho o dia todo, eu não aguento mais. Para algumas pessoas isso é para rir, mas para outras aquilo incomoda a pessoa, já é um defeito que a pessoa tem. Não é um tipo de bullying isso também? É um bullying trabalhista? No trabalho é o mobbing, né? É isso. E a nível de escola é o bullying, né? Então, ele realmente é quando a pessoa começa a ofender a outra, olha, você é narigudo, você é zarolho, você é gordo, você é tartaruga, você é o Romário, não acerta uma. Isso acontece muito, muito, muito. Fora o outro tipo de assédio, que é aquele que um gerente, ele não tem como demitir aquele funcionário, para ele forçar uma demissão, ele fica, ou ele aumenta o nível de carga de trabalho, ou ele diminui essa carga de trabalho. Ele vai encostando o funcionário. O funcionário fica ali o dia todo sem fazer nada. Então, mas essa conduta, ela é exercida pela autoridade sempre, aquele que é subordinado, ou pode ocorrer dentro do local de trabalho? Tem que ser subordinado? Não. Tem a vertical, que seria do chefe para o seu subordinado, como tem a horizontal, que é de um colega para o outro colega. Entendi. Um colega pode começar a perseguir o outro. Por quê? Por medo que o chefe não dê uma promoção para ele. Isso acontece muito em linha de produção, né? Em que as pessoas ganham por tarefa, por número de trabalhos realizados. Isso acontece muito em linha de produção, dentro de fábricas, na construção civil, isso acontece muito. Que a origem dos trabalhadores que vêm do Nordeste, Norte do país. Exatamente. Então, é de colega para colega. Mas quem que vai responder aí? Quem vai responder é o empregador. Porque ele não está agindo de uma forma vigilante com os seus funcionários, entendeu? Entendi. Ele, de alguma forma, ele vai responder por esse ato ilícito. Isso é interessante. Hoje, esse tipo de conduta, ele ocorre mais, digamos, em relação a homens ou mulheres? Como isso ocorre? Tem uma estatística, doutor? Olha, não, o assédio moral é tanto para homem quanto para mulheres. Agora, o assédio sexual, que é uma seria outra uma vertente do assédio moral, né? Eles estão ligados? Estão ligados. Do assédio moral, decorre o assédio sexual decorre também do assédio moral. Só que o assédio sexual, ele está capitulado no Código Penal. Se eu não me engano, é o artigo 216A. Isso mesmo. Que fala sobre o assédio sexual, que ele é cabível de pena, né? Isso. Mas, normalmente, ele começa com um assédio moral e acaba no assédio sexual. Aí, normalmente, é de homem para mulher, mas ocorre também de mulher para homem. Quando ele é subordinado. Quando ela é subordinada. Ela é subordinada e ela assedia o seu chefe, seu superior hierárquico para conseguir algum tipo de vantagem, entendeu? Entendi. É raro, mas isso também acontece. A gente já viu algumas situações, já lemos alguns casos nesse sentido. Uhum. Aliás, homens e mulheres são iguais direitos e obrigação, né? Sim, está uma discussão brava sobre isso, né? É verdade. Até a greve agora que teve do metrô, ontem, né? E que eles querem salários iguais, porque eles não admitem essa diferença de salário entre homens e mulheres. Eu vi alguma coisa, eu acho que era sobre esse assunto que eles estavam discutindo ontem. Entre uma reportagem e outra, eu vi esse comentário. Doutora, o trabalhador, a pergunta que tem aqui é do Francisco Carlos da Conceição, ele é presidente aqui do Sindicato dos Vigilantes, ele pergunta se o sindicato é um órgão importante também quando isso ocorre para o trabalhador. Com certeza. Com certeza. O trabalhador é o que nós sempre orientamos, né? Você está sofrendo, você percebe que você está sofrendo algum tipo de pressão, de coação, isso é o assédio. Procure o seu chefe, o seu gerente. Se você está sofrendo esse tipo de coação de algum colega seu de trabalho, vá conversar com o seu chefe. Tente resolver essa situação. Esse é o aspecto moral. Moral, exatamente. Você não conseguiu, vá no seu sindicato. Se, por exemplo, esse assédio vem diretamente do seu superior hierárquico, vá no sindicato e faça uma denúncia. Claro, tem que ser uma coisa que
consistente. Exatamente, consistência. Né? Testemunha é fundamental, porque a prova de um assédio moral, ela decorre de testemunhas. Ou muitas vezes de prova documental, e-mails, por exemplo. E-mails é uma caracterização desse... Exatamente, porque tem pessoas que não têm noção do que elas escrevem nos e-mails. Ela ofende o colega, ofende o seu subordinado, com palavras de baixo calão. O que é isso que você fez? Você é isso, você é aquilo. Isso é prova, você carrega isso aos autos e você com certeza vai ter uma indenização. Então, hoje, doutora, essa caracterização que nós falamos no Brasil, a ação de indenização, ela ainda é uma coisa, um dano moral, é muito difícil ser provado, você não acha? Hoje, os juízes, eles têm, assim, melhorado bastante a visão dele para a indenização do dano moral. Eu tive aqui em Santo André 2 casos contra a mesma empresa. E pediam-se outras verbas, mas as duas pediam indenização por dano moral decorrente do assédio moral. A mesma gerente praticou em épocas diferentes, porque uma funcionária saiu um ano depois que a outra, o mesmo tipo de atitude. Então, quer dizer, ela já estava, era da índole daquela pessoa agir daquela forma. Nos 2 processos, nós ganhamos a indenização por dano moral decorrente do assédio que essas funcionárias sofreram. Doutora, vamos à participação aqui no programa. Que bom, né? fico Nós estamos feliz. interagindo aqui. Que Obrigado, porque você está aí comigo na sua casa. Ligue para cá, 2379-4733, para que faça a sua pergunta. Nós estamos falando agora de um tema sobre assédio moral. Falamos um pouco do assédio sexual, que isso realmente ocorre. Doutora, a Darlene. Darlene, um grande abraço para você, da cidade aqui de Santo André. Para você e toda a sua família. Ela pergunta qual a primeira coisa a fazer, quem consultar quando se tem a certeza que sofreu um assédio sexual. Ela está perguntando. O assédio sexual, como eu disse há pouco, ele é passível de pena, né? Tem o Código Penal aí, ela tem que fazer um boletim de ocorrência. Entendi. Vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência e vai dizer que está sofrendo esse tipo de coação, de constrangimento. Ainda é uma realidade, doutora, esse acordo sexual do nosso país? Infelizmente é. É uma falta de respeito com a profissional ali no local, né? E infelizmente isso acontece bastante ainda, Cristiano, bastante mesmo. E no passado se gerava até uma certa culpa, né, da mulher em relação porque você não soube se comportar, não se vestiu de forma correta. Isso era um absurdo, né? É um absurdo que realmente é levado à justiça e é comum isso ocorrer? Ainda é. Não tanto como antigamente, né? Porque as pessoas estão mudando o comportamento, porque a mídia, a internet, todo mundo tem acesso hoje à jurisprudência, a julgados, ao noticiário, sabe que é crime, os telejornais estão aí para esclarecer a população, Exatamente. Os programas como esse aqui esclarecem a população, então diminui, claro que diminui, mas que ainda acontece sim, não vamos dizer que isso acontece nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, mas no interior do Brasil, o Brasil é imenso, a nossa cultura é muito diversa, né? Diversificada, então ainda ocorre isso. E nessa questão do assédio sexual, até para responder para a Darlene, o e-mail é fundamental, porque hoje é muito comum, né? Você, sim. Em e-mails... A cantada virtual, né? É verdade. A cantada virtual, com certeza, com certeza. O e-mail é a prova cabal, documental e cabal do assédio. E até onde isso se vai se caminhando para ser caracterizado um assédio sexual? Tem que ter uma periodicidade ou digamos, depende da forma que essa pessoa usou? Um ato único, se for um ato forte, grave, acabou. É a mesma coisa, a diferença entre o assédio moral e o dano moral. O dano moral é um ato único, né? Você recebe uma indenização por dano moral decorrente do assédio sexual, do assédio moral. Mas muitas vezes você não precisa ter sido assediado durante um período para receber o dano moral. O único ato é suficiente para o empregador ter que indenizar. Um ato grave. Entendi. Sabe?
ofendeu, constrangeu. É uma reunião aqui de vendedores. As empresas costumam fazer muito isso. Bom, é final do mês, vamos reunir a equipe para definir metas, ver quem vendeu, quem não vendeu. Aí no meio da reunião o gerente levanta e faz em meio de todas as pessoas, ofende um dos funcionários. É um ato único, passivo de indenização. Que ficou caracterizado. Que ficou caracterizado. Muito interessante isso. Silvio de Freitas, meu grande amigo, aliás, um grande abraço, já deixei um abraço para você e para a esposa no começo do programa. Ele pergunta, como fazer a prevenção nas empresas no assédio sexual? Palestras. Fala um pouco a respeito disso. Palestras. As empresas, os funcionários, os chefes, todos têm que ser conscientizados do que pode e o que não pode ser feito. São as palestras que os RHs, a gestão de empresas precisam implantar nas suas empresas, as palestras de conscientização. Da mesma forma, a conscientização da adoção da minha amiga Shirley, né? A mesma coisa da situação dentro das empresas. Palestras para conscientizar, para esclarecer o que é o assédio, porque de repente a pessoa nem sabe que está praticando um assédio. Ela usa determinadas expressões. Porque para ela é normal, é o cotidiano dela. Em vendas, principalmente, que você cobra, você tem que cobrar, porque você é cobrado. Isso acontece muito com bancário. Você precisa cumprir metas, né? Cumprir metas, mas a forma como você transfere essa cobrança de metas para o seu subordinado é que você precisa saber. Então, o que é importante? Aquela agressividade que você falou, né? Você fala, pô, você é burro, como eu dizia no programa, no início do programa, você realmente não consegue fazer nada. Você é um tartaruga, você está pior que o Ronaldinho. Você precisa emagrecer para correr mais. Exatamente. E isso caracteriza. Isso gera aquele sentimento, né? Olha, várias participações. Eu quero você, 2379-4733, liga para mim. Eu estou aqui com a doutora, ela está respondendo a respeito de assédio moral nas relações do trabalho. Rosa Maria. Rosa, um grande abraço para você. Qual a penalidade que o assediador pode sofrer e o que acontece com ele? A doutora ela falou a respeito, tem que se procurar uma delegacia de polícia, ou uma delegacia da mulher, no caso se for mulher, né? Mas eu quero que a doutora fale a respeito disso. Doutora, fala um pouco, qual é essa penalidade, o que ocorre? Olra, eu não me lembro assim, exatamente qual é o tempo de pena do assédio sexual. Sei que está capitulado lá no Código Penal, artigo 216A. Vai ser feito toda a investigação, como todo tipo de crime. Você vai lá fazer uma denúncia, uma queixa-crime, vai ser o trâmite do inquérito policial, que vai ser encaminhado para a promotoria, para ver se vai denunciar ou não, para ir para o juiz, para ter o julgamento, para ter essa combinação. Então, essa parte criminal, realmente, eu não posso dizer quanto, de que forma ele vai ser penalizado, mas ser provado que ele é autor, que ele cometeu esse crime, ele vai ser penalizado. Ele vai sofrer ali aquela sanção ali Exatamente. daquela questão. E nesse aspecto, o empregador dificilmente vai responder pelo assédio sexual. Muitas vezes tem juiz que entende que também caberia ao empregador o que nós chamávamos antigamente de invigilando, né? Vigiar o que o seu funcionário está fazendo. Mas no assédio moral, eu não vi ainda nenhum julgamento, nenhuma sentença em que o empregador é penalizado pelo ato do assédio sexual do empregado, que o empregado praticou. Isso, exatamente. Mas ocorre sim. Por isso que geralmente... Mas isso é muito raro, né? Raro. O subordinado, ele deve levar a outro superior. É o moral, né? É o moral. O que é uma coisa cotidiana que acontece em todos os segmentos bancários. O assédio moral decorrente da pressão que ele sofre, que eu estava te falando agora há pouco, né? A pressão para cumprimento de metas, vender produtos. Você ligou para um banco, o gerente já te oferece, olha, você quer comprar um seguro? Você quer renovar o seu seguro? Porque eles têm metas para cumprir. E isso gera o quê? Gera uma ansiedade. Essa ansiedade, ela pode somatizar em outros tipos de doença, como problema de gastrite, dor de cabeça, pode levar à depressão. A depressão vai levar ao LER, que é a lesão por efeitos repetitivos. Né? Então, uma série de doenças... Então, e como que a gente vai provar essa caracterização aí desse assédio? Porque é um desgaste que você falou, que a pessoa sofre no decorrer do trabalho.
Como vai ser aferido isso, digamos? Quando se chega no topo da doença, a pessoa não consegue mais trabalhar, o que acontece? Ela vai ser afastada. Ela vai para o auxílio-doença. No auxílio-doença, o médico do perito do INSS vai constatar que aquela doença que ela teve foi decorrente das condições de trabalho que ela foi exposta. Aí você consegue caracterizar o assédio. A indenização por ato ilícito. Entendi. Então a pessoa que sofre esse dano, ela tem que reunir essas provas. Exatamente. É muito importante, porque muitas vezes o que ocorre, a pessoa está trabalhando e ela não quer levar isso, não é verdade? Porque senão ela vai ser demitida. Vai gerar um desgaste para ela, né? Então ela pode reunir essas provas, tanto testemunhal também, não é? Exatamente. Provas testemunhais, provas documentais, relatórios médicos, laudos médicos. O importante é ela tentar conseguir junto ao INSS esse afastamento, para comprovar que a doença que ela tem é decorrente do trabalho, né? Que é a doença ocupacional, né? Tá. E com isso ela consegue uma indenização por ato ilícito decorrente das más condições de trabalho. Que isso começou tudo lá atrás com assédio. Começou com assédio sexual? Não, moral. Assédio moral. Aquela pressão. E aí foi sendo assediada, foi assim, sabe, pressionada, porque são microtraumatismos o assédio moral. A pessoa nem percebe que ela está sofrendo aquilo. E ela vem um sofrimento na alma constante. Exatamente. É o que eu chamo de escravidão branca, porque antigamente você sabia que era você escravizado com chicotes, né? Você via. Hoje o trabalhador ele não vê essa escravidão, ele não vê esse chicote. Porque todo dia que ele levanta de manhã e fala, meu Deus, eu tenho que ir para lá. E um tratamento, digamos, psicológico, fazer terapia, isso vale como prova no decorrer desse trabalho? Sim. Inclusive, em bancos, tem alguns bancos que já tem até um próprio, vamos dizer assim, um departamento médico. Quando eles percebem que o funcionário está com esse tipo de comportamento ansioso, depressivo, nervoso, eles já encaminham para o tratamento, porque eles sabem que lá na frente ele pode ter alguma consequência disso. Então, eles já estão se preparando, já estão conscientizados, né, disso e já estão dando esse apoio para o funcionário. Entendi. Dando esse apoio para o funcionário. Isso é caracterizado em todos os funcionários? Funcionário público? Geral. E... O que está acontecendo também nos funcionários públicos, que agora todas as prefeituras estão instalando aí câmeras, né, de segurança. Isso. Só que o funcionário, ele tem que saber antes da instalação dessas câmeras. Ele tem que ser informado. Tem que ser informado. E tem um departamento de uma certa prefeitura, que eu tive uma consulta agora há pouco tempo, que ela instalou uma coisa assim absurda. Áudio escondido. Big Brother. Exatamente. Os funcionários acharam estranho aquele negócio ali, né? Foram lá abrir, era um áudio. Por quê? Eles trabalham dentro de um departamento que vende serviços dessa prefeitura. Então, o superior colocou aquele áudio para ouvir se os funcionários estavam oferecendo os serviços que eram para ser oferecidos. É uma invasão de privacidade, de intimidade, é um desrespeito ao ser humano, à dignidade da pessoa humana, quer dizer, é um absurdo. E isso acontece dentro de uma prefeitura. É um absurdo, é vergonhoso isso. São Caetano, exemplo, São Caetano, eles instituíram lei para o funcionário público. O funcionário público que cometer assédio moral, ele é passível de sofrer um processo administrativo. Exatamente, um processo administrativo. Já temos lei federal, lei estadual, instituindo o Dia Nacional contra o Assédio Moral, que é dia 2 de maio. Só que, infelizmente, não é tão divulgado. Mas isso é uma doença, isso é muito sério. Isso precisa ser tratado com maior celeridade pelas empresas. Hoje, no Brasil, o nosso país está caminhando, você falava a respeito desse desenvolvimento. Nos outros países, Estados Unidos já tem um avanço maior nesse sentido. Nem se compara, principalmente a nível de indenizações, né? Sim, a indenização ela é bem maior do que aqui. Aqui esse valor que caracterizar, porque é uma dificuldade. A pessoa sofre isso e fala, poxa, mas doutora, o que eu passei, a juíza só me arbitrou R$2.000, R$1.000, um exemplo, 5.000. Eu tive um caso recente, uma coisa assim absurda. A pessoa trabalhou 28 anos dentro de uma
uma empresa automotiva. Perdeu a audição dentro dessa empresa. A juíza condenou em R$5.000. Quer dizer, então você perder a audição de um ouvido só custa R$5.000? Absurdo. Não são todos, graças a Deus, não são todos os juízes. Muitos têm essa consciência, têm realmente... Porque o que é essa indenização? Não é para você colocar dinheiro no bolso do trabalhador. Ela tem um efeito pedagógico. É para a empresa aprender que ela precisa mudar a sua forma de... A filosofia. Exatamente. Saber respeitar o trabalhador. Porque o trabalhador ainda, depois de 24 anos, 88, né? 24 Isso. anos da Constituição Federal, ele ainda é desrespeitado. Ele é muito desrespeitado. Isso porque se fala que a Constituição de 88 é a Constituição cidadã, né? Mas infelizmente o trabalhador ainda ele é muito desrespeitado. Por isso que eu há 30 anos abracei essa causa, né, de defesa dos trabalhadores. Porque e aquilo que você falou, antes da Constituição existia todas essas questões, mas não tinha ainda uma legislação própria para se reforçar isso, não é verdade? Exatamente. E tudo é uma cultura que vai se adquirindo, né? É aquilo que você falou, da década de 90 para cá, é que as ações de indenizações começaram... Sim, isso nem se falava em ação de indenização por dano moral, por dano à imagem, né? É verdade. Dignidade da pessoa humana, isso está na Constituição desde 88, mas nós podemos dizer que isso entrou para a jurisprudência, que isso passou a fazer parte do cotidiano do judiciário há cerca de 10 anos. Há 10 anos ninguém falava nada. Novo. Isso em termos ainda, ele é muito novo em termos da relação do trabalho. Não é? Também é por isso que eu entendo que os juízes ainda não conseguiram equalizar um valor que não enriqueça licitamente o trabalhador, mas também que não deixe a empresa assim, não vou pagar porque vou continuar fazendo, porque a indenização é um valor que não vai me doer no bolso, né? Uhum. Mas eu acredito que ainda mais daqui uns 5 ou 10 anos a gente consiga realmente ter uma melhora nisso, né? É uma evolução que vai se tendo dentro da sociedade, né? Então, hoje a caracterização muito se ocorre, eu li outro dia, saiu até nos jornais, que colocaram até uma câmera no banheiro de uma empresa. No banheiro, não pode. Banheiro, provador, vestiário, não pode colocar câmera. Câmera em lugar onde as pessoas... Público, né? Áudio de forma alguma. Áudio de forma alguma. E esse caso se colocou um áudio para verificar? Se eles estavam vendendo serviços que eram... A venda casada, você compra um produto, tem que levar o outro. Eles tinham que forçar as pessoas que procuravam aquele departamento a vender aquela... Então, como estava caindo o nível de venda, porque a pessoa não queria forçar a venda, né? Entendi. Essa pessoa colocou esse áudio. Eles desconfiaram, eu fui lá, era um microfone, Big Brother. Big Brother. Um Big Brother, exatamente. Além dessa prova testemunhal, doutora, que pode ser feita, ela tem uma prova pericial no local? Ou essa... Não tem? A pericial seria para o caso da... O que acontece? Funcionários, problema de coluna, né? É a indenização por ato ilícito, decorrente da doença ocupacional. Aí o perito vai no local de trabalho, vai verificar as condições de trabalho, como que ele executava as suas tarefas, se a forma como era executada a tarefa ocasionou o problema que ele tem. A LER, né? Pessoa que trabalha muito em linha de produção, né? Que trabalha em fábrica de móveis, que fica o dia todo lá, cerando, né? Faz todo esse movimento... Né, problema de coluna, aí o perito entra para constatar as condições de trabalho. Mas o dano moral ele é caracterizado... O dano moral não, é caracterizado por meio de testemunha e de prova documental. Que é os documentos que tem, que nós falamos. E essas pessoas que desencadeiam doença ocupacional, elas também vão receber indenização por dano moral decorrente do ato ilícito pela empresa não ter tomado as prevenções corretas para evitar que ele ficasse doente. A prevenção... É uma coisa um pouco complexo, mas é aquilo, né? Que você falou, é a evolução que está ocorrendo dentro das empresas para que exista uma adequação, porque no passado, antes da Constituição, o trabalhador ele não tinha muita garantia, não é verdade? Não, nenhuma. Era uma coisa ele ficava doente e acabou. Acabou, ele trabalhava 20, 30 anos numa empresa e não tinha muito... Você vê, hoje nós temos a estabilidade após acidente de trabalho, que o empregado quando volta, que é a lei 8.213 de 91, né?
O empregado voltou do acidente, recebeu alta médica e tem 12 meses de garantia no emprego, não pode ser demitido. Então, nós tivemos evolução. Doutora. Ainda falta muito, mas vamos chegar lá. Estamos caminhando para o final. Ah, que pena. Eu queria suas considerações finais, né? Quero agradecer mais uma vez o convite, né? Agradecer ao meu presidente Fábio Picarelli, né? Que estou aqui em nome da ouvidoria da UAB de Santo André e toda a diretoria que me deram essa oportunidade de estar participando desse programa tão importante para a nossa comunidade, como já dito no início. Doutora, eu que agradeço mais uma vez, agradecer também a doutora Shirley, né, e a você também que colaborou conosco no programa, e aliás de uma forma muito instrutiva, porque aquilo que nós falávamos é muito importante a sociedade ter conhecimento das leis, do que está ocorrendo. Para poder se defender, para sofrer menos, né? Porque o trabalhador está sofrendo e não sabe que ele tem uma arma. E só para complementar isso rápido, ele tem uma arma que é a rescisão indireta do contrato de trabalho. Ele não precisa ficar se submetendo a esse tipo de tortura. Perfeito. Né? Mas é isso aí. Obrigado pela sua presença. Obrigada. Eu quero agradecer você que esteve comigo nesta quinta-feira, mais uma quinta-feira comigo. Você vai acompanhar as reprises do meu programa pela programação da Rede Eco TV. Na próxima quinta-feira nós estamos juntos. Eu queria deixar aqui para você uma questão muito simples. Sozinhos podemos chegar, mas juntos nós iremos muito mais longe. Não se esqueça disso. Um forte abraço e até quinta-feira.